Eu escolhi um tema aberto, justamente para poder, dentro do limite que me foi concedido para falar, abarcar os temas que eu considero que são mais importantes do ponto de vista prático no campo. Então, vou falar tanto sobre os contratos de trabalho por prazo determinado, que são muito úteis no campo, né, porque normalmente se precisa de mais empregados na época da safra. Falando do contrato por safra, contrato a pequeno prazo e contrato de trabalho intermitente, que é uma das modalidades de trabalho que foi inserida pela reforma trabalhista em novembro do ano passado. Jornada, abarcando a questão das horas extras e as hipóteses de compensação, a fim de evitar que essas horas extras sejam pagas, bem como saúde e segurança do trabalho, falando do adicional de insalubridade, periculosidade e acidente de trabalho, que é um tema recorrente aqui em Juara. Agora, juíza, há muitas dúvidas no direito do trabalhador do campo? Eu procurei selecionar esses temas de acordo com as demandas que são recorrentes na vara do trabalho, imaginando que são lacunas existentes, né, por parte dos empregadores, a fim de saná-las hoje e evitar que esses erros continuem acontecendo. Porque o objetivo principal da justiça, do trabalho ou de qualquer outra justiça que exista no nosso país, não é o de fomentar demanda, muito pelo contrário, né, é de fazer com que todos possam cumprir a lei e realmente deixar para julgar, para analisar e julgar apenas as demandas que realmente não sejam passíveis de solução previamente. Então, podendo informar a população para que ela haja da maneira correta, é muito melhor. Doutora, os despachos na Justiça do Trabalho, depois da reforma trabalhista, mudou, melhorou, facilitou os acertos, os acordos entre patrões e empregados? Existem vários aspectos da reforma trabalhista, tanto positivos quanto negativos. Vejo, por exemplo, a questão de que agora o empregado tem a obrigação de pagar custas caso ele não compareça à primeira audiência ou caso ele perca a demanda, bem como a questão dos honorários sucumbenciais dos advogados no caso de perda do pedido, bem com olhos muito positivos, porque isso torna-se um argumento para, na hora de conversar com o empregado e o empregador, conseguir fazer com que as partes componham um acordo e evitem que aquela demanda se postergue. E, assim, houve, claro, uma queda de processos, né, se formos considerar âmbito estadual e nacional, justamente porque agora existe um ônus para o empregado ingressar com essa ação em juízo. No entanto, aqui em Juara, como já é uma vara que não tem uma demanda processual tão alta como nós sabemos, essa margem processual continuou estável, não houve queda nem aumento. Doutora, nas relações de trabalho, as parcerias entre o empresário e o trabalhador, há alguma orientação, alguma mudança que houve na reforma trabalhista, alguma coisa específica nessa área? Bom, assim, não houve nenhuma mudança quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego. O que houve foi flexibilização quanto às modalidades, né, de vínculo de emprego, podendo ocorrer agora, como será dito, o contrato de trabalho a prazo intermitente, que é aquele que não é contínuo. Então, o empregador necessita de um empregado para trabalhar apenas 3 dias na sua empresa. Ele pode fazer a contratação de alguém por 3 dias sem um contrato de vínculo de emprego por prazo indeterminado. Tornou-se possível agora legalmente o trabalho que é feito remotamente, com o empregado laborando em casa, o que de certa forma diminui os custos do empregado, que não vai ter que gastar energia, né? Manter a estrutura de trabalho do seu empregado. Então, o que houve foi uma flexibilização nesse sentido, mas em nenhum momento a reforma trabalhista veio para inviabilizar a caracterização do vínculo de emprego.